Boa tarde a todos. Boa tarde, Thiago Souza. Muito boa tarde, meu caro Celso. Muito boa tarde, Ricardo Kim. Boa tarde, Celso, Thiago. Mais novo integrante da área de análise. Novo, já estão todo mundo na área. Mas é bom. Vamos dar uma reforçar, né? É que ele esquece. O Thiago Souza, ele esquece. Carinho especial, né? Que o Ricardo Kim já começou aqui. Você começou quando? Em outubro? 22 de outubro, não foi isso? 21 de novembro. Aí tem mais de 2 meses que ele já começou na área e o Thiago fica falando que é o novo integrante. É bom reforçar. Agora o William aqui passando aí no vídeo. Bom dia, gente. Boa tarde, a saudação. Boa tarde a todos. Vamos pro teste de som, né, pessoal? Vamos dar uma reforçada aí, ver se... já tem um feedback positivo do André da Questor. Boa tarde, som ok, imagem ok, beleza, show Alguém de bola. tem um lápis aí pra me emprestar, uma caneta? Aqui, ó. Boa. Agora sim. A gente não tá na nossa sala, essa aqui era Pois é, então a gente antiga sala, e a gente não tá com material, tá com laptop. A gente tem que lembrar de trazer tudo. Eu tinha mandado imprimir lá as prévias de resultados pra gente comentar um pouco. E eu tinha esquecido de pegar lá na impressora, descer correndo. Vamos lá então, pessoal. Isso. Até para aproveitar para falar da prévia, então. Vou começar já falando aqui dessas prévias de papel e celulose. A gente tem a Fibra, começa agora dia 29, ou seja, mais conhecido como amanhã. Depois do fechamento de mercado, a Fibra vai reportar seus resultados. A gente viu ontem uma prévia, né, um relatório chamando atenção para o que a gente pode esperar em termos de resultado de Fibra. Acho que assim, a tônica principal dos resultados de papel e celulose são números fortes. Tá? As empresas devem reportar números fortes nesse quarto trimestre. A tônica que ajuda a sustentar, né, essa ideia de números fortes, primeiro, tem um câmbio forte. O dólar, basicamente, ele apreciou 11,5% em relação ao quarto trimestre lá de 2012. Tá? Ainda que tenha se mantido praticamente estável na comparação trimestral, então trimestre a trimestre não vai haver tanta evolução assim, mas na comparação anual, esse câmbio 11% acima faz diferença. Tá? Junto a isso, a gente teve... A gente viu recentemente uma certa queda de preço de celulose, mas ela é mais recente. Tá? O médio do terceiro trimestre como um todo, do quarto trimestre como um todo, a gente dá para acreditar, enfim, com o preço de celulose também em patamar relativamente elevado. A gente viu uma queda no médio de mais ou menos 0,8 em relação a setembro, isso é praticamente nada. Então toda a queda que se observou em preço de celulose foi agora em janeiro. Tá? Obviamente que frente à máxima que foi observada lá em junho, né, desse ano, a gente até observou já uma queda em preço de celulose, mas enfim, o net ainda é no quarto trimestre um preço de celulose elevado. Então assim, para a Fibra, né, o que mais conta seria exatamente esse câmbio e um preço de celulose elevado. Então dá sim para apostar em números fortes. Os volumes também devem ser fortes. Sazonalmente a gente tem um quarto trimestre que normalmente é forte já em termos de volume. Isso ajuda as empresas a a diluírem melhor seus custos fixos. Então, dito isso, os números devem ser bons. Tá? Particularmente na Fibra, a gente teve 2 eventos que devem alterar um pouco a dinâmica do lucro líquido da empresa. O primeiro foi a venda de 210 mil hectares de terras para a Parquia Participações, um valor de 1,6 bi de real. Tá? Então seria uma entrada de recursos totalmente extraordinária. E em contrapartida a gente também teve uma saída de recursos totalmente extraordinária, que foi a adesão ao Refis, um pagamento de 560 milhões de reais. Tá? Então vamos ver como é que vem o net disso em termos de resultado da Fibra. A gente vai ter alguns eventos não recorrentes acontecendo agora nesse resultado da Fibra. Eu acho que assim, tão importante quanto o resultado da Fibra é saber novidades em relação ao processo de desalavancagem da empresa. Ela já vem se desalavancando há muito tempo e visa aí atingir o grau de investimento. Então, de repente, eles podem dar um guidance de se eles esperam receber isso em breve, no primeiro semestre de 2014, eu acho que isso seria um trigger para o papel. Um outro ponto é cenário para preço de celulose. Eles podem dar um norte melhor a respeito dessa queda recente em preço de celulose de fibra curta, podem justificar, de repente fábricas podem ser fechadas no hemisfério norte, até sair no valor isso.
ou eles podem falar sobre o nível de estocagem de alguns compradores chineses, enfim, então isso pode dar um norte em relação a preço de celulose, que também é super importante no caso para a fibra. E por último, mas não menos importante, são os projetos novos, né? Eles têm um projeto de Três Lagoas que é gigantesco, então de repente eles podem dar um update em relação a isso, saber como que anda esse projeto, se está dentro do cronograma, se o CAPEX esperado é maior ou menor do que esperado, e isso também é um trigger para a empresa. Então amanhã, depois do fechamento, sai a teleconferência sai o resultado, e daí depois no dia 30 a gente tem a teleconferência de resultados às 11 horas da manhã. A gente vai acompanhar, a gente vai estar ouvindo, a gente vai mandar um flash também comentando sobre os resultados de fibra. Para eu não me estender, depois eu falo um pouco de Klabin e SUSB. Eu passo a bola aí para vocês já para te dar... Só uma pergunta que surgiu aqui no chat. Enquanto eu vou ligando aqui também. O pessoal perguntando sobre fibra contra SUSB. Seria uma boa para fundamentos? Não, eu não acho que seja uma boa para fundamentos. Pelo seguinte... E aí já entrando um pouco então na prévia de Suzano... A Suzano, uma parte importante das vendas da Suzano também é celulose, então o mercado é muito parecido. O diferencial seria na parte de papel. Se fosse simplesmente olhando o seu operacional, eu diria, não, até dá para fazer realmente, comprar fibra e vender Suzano. A questão é que um resultado positivo para a fibra, um outlook positivo para a fibra, para a celulose, isso também tende a repercutir positivamente em Suzano, tá? Então o teu long short na verdade seria muito mais talvez long do que long short, alguma coisa. E o adicional importante é que Suzano, eu acho que o foco do resultado de Suzano vai ser muito mais não só nos números que a empresa apresentar, mas nas medidas de redução e otimização de custos e de produção. Então assim, traçando um paralelo com siderurgia, a Suzano está mais parecida com uma Uzi Minas, que tem gordura para queimar, ou seja, que tem coisa para melhorar lá dentro. Daqui a pouco, mesmo num cenário não tão bom, ou mesmo com um resultado ok, em linha com o mercado, ela pode surpreender positivamente, porque conseguiu controlar e ganhar mais meio ponto percentual de margem. E aí, se esse meio ponto percentual de margem veio para ficar, poxa, isso pode gerar uma reprecificação do papel. Então, assim, eu acho meio arriscado, na verdade, vender SUSB, esse é o meu ponto. A gente ainda pode ter avanços no processo de desalavancagem da empresa, também hoje a Suzano é o papel mais alavancado, a empresa mais alavancada de maior risco, e a gente poder ter uma novidade nisso. E uma novidade nisso, a meu ver, é um catalisador bastante importante para a Suzano. Então também seria um risco para ficar vendido em Suzano. Tá? A gente pode ter um update na operação do Maranhão, que é uma planta gigantesca de celulose, que iniciou, se não me engano, produção agora em dezembro. Eles têm que confirmar isso, se já começou em dezembro, mas que agora, primeiro trimestre, vai estar operando certamente e vai ajudar a empresa no processo de desalavancagem na medida que vai começar a gerar caixa, né? Então o DL lá da empresa fica relativamente estável, enfim, caindo um pouco, mas o EBITDA começa a subir, e aí a relação DL e EBITDA normaliza. Então esse vai ser o último trimestre, digamos, o ápice de processo de alavancagem da SUSB. Daqui para frente tende a melhorar. Então assim, eu acho só um pouco arriscado ficar vendido em SUSB. O contraponto disso, tá, é que o resultado de SUSB sai só no dia 14 de março. Então, assim, dá para tentar ser meio smart money e tentar ganhar um dinheiro aí de curto prazo, né, comprando fibra por conta de resultado e vendendo o Suzano, mas eu acho meio arriscado. Acho que era isso, daí depois eu falo de Klabin aí, senão... Boa. Cielo, fala aí, Button, o que te espera? Então... Show de bola, eu vi a pergunta ali do SMP perguntando como é que vinha o lucro de Cielo. Então, assim, observando a expectativa de outras casas também, pegando a nossa, o bottom line deve estar próximo de 720 milhões de reais. Isso dá uma margem líquida de algo em torno de 33%, é o que a gente pode esperar, 33% a 35%, e margem EBITDA de 50%. Em termos de desenvolvimento, né, aquele volume financeiro que Cielo vai reportar, a gente espera um crescimento bem em linha com o ano anterior, ou seja, 17%, 18%, ou seja, bastante expectativa. Se a gente pega a evolução também no lucro líquido, deve dar uma evolução anual de 17% também. Eu acho bem mais. Eu acho bem mais. Aí, possivelmente. Já coloco na mesa aí, ó. É isso. Já coloco valendo uma Coca-Cola. 17% de bottom line e volume financeiro já é alto. Vem 20.
Botei. 20 eu acho um valor que já é esdrúxulo um pouco. Não, vem 20. 20 já é. Apostem. Esdrúxulo é bom ou ruim? Na verdade, é ruim porque você está sobreestimando uma evolução, né? Ou seja, 17% já justifica o patamar de múltiplos que a gente está observando, entendeu? Então, você vê, tá até interessante em função de múltiplos, né? A gente vê price earnings 16 vezes para esse ano, para o final desse ano é bem atrativo dado a taxa de crescimento. É para comprar para resultado? Eu compraria se o resultado não vier tão Não, para tão comprar bom. hoje antes do resultado? Sim, eu compraria porque... Vou dar uma de lobo de Wall Street. Vem 20 e tá barato, tem que comprar. Boa, Will. Mas enfim, pensando assim, de um modo racional, 20% de evolução borderline, sim, o papel vai explodir, assim, e já é caro. Mas o pessoal está pensando mais numa faixa de 17%, 16%. Voltando, o ativo não é barato, lógico que a gente não espera nenhuma alteração de case, mas ele continua bem relevante em termos de participação de mercado e rentabilidade. É basicamente isso, é um carrego, né? Se não vier tão bom o resultado, assim, primeiro você embolsa aí um ativo que dá para carregar, né? Pelo menos isso. Mas enfim, a gente tem uma expectativa positiva, em linha até com outras casas. Eu não vejo nada muito absurdo se você pensar num range aí de evolução de lucro de 17% até 19%. Batendo na casa de 20% vai ser uma surpresa extremamente positiva. Mas eu acho interessante carregar mesmo. Se ela deve reportar um resultado bem forte. No final das contas está valendo uma Coca aí. Isso aí, ó, valendo uma Coca-Cola aí. Pode ser. Cielo vem 20, surpreende, vai ficar mais barato e o papel vai andar. Pode ser, 20 vezes bottom line, 20% de evolução. Isso, eu aposto. Isso aí. Vem um pouco abaixo, tá? A gente tem carteira, em 2 carteiras, na verdade. É uma das nossas maiores apostas pro ano, em termos de carrego. O cara do Lobo de Wall Street, ele vendia tanta porcaria, né, meu? Então, pô, eu me sinto totalmente seguro para falar de Cielo, né, pô? Os caras lá vendiam porcaria. A gente tá falando de papel bom, pô. Sem dúvida. Falando de papel bom, Petrobras. Bom para quem, né? Não, mas hoje a gente ontem a gente já enviou um financiamento, né? O Guto enviou um financiamento em Petrobras. A gente acha que nesse nível de patamar, né, digamos assim, 0,57 vezes o book, parece até empresa de real estate, né? Quer dizer, você para liquidar quanto é que vale. Só para lembrar, em 2008 na crise ela bateu 1,25, ou seja, 25% de prêmio em relação aos seus ativos. De lá para cá muita coisa mudou, ela piorou a gestão, tudo isso. Ok, mas está menos da metade do que estava na crise, né? Era 1,25, está 0,57. Então a gente ali nesse nível de R$15, a gente acha que o papel tem pouco para cair, que está precificando muitas notícias negativas e poderia melhorar. Um fluxo, isso já vem demonstrando isso, né? Quer dizer, a bolsa sofre e ela acaba sofrendo menos quando chega nesse patamar de 15. Então a gente tem uma operação interessante, esse financiamento que o Guto recomendou, ou pensar num call spread, comprar a seco. Qual é o receio, né? Quer dizer, de vir mais um governo anunciando algum problema, utilizar ela como utiliza a Eletrobras, que está 0,30 do book, quer dizer, que está abaixo, mas a gente acha que tem pouco para cair Petrobras e está dando oportunidade na casa aí dos R$15, que deve vir, a gente acredita que vindo um fluxo, melhorando a bolsa, vindo um fluxo estrangeiro, principalmente na ON, tá? A ON andaria mais do que a PN dado o ratio ali, que está 0,92. Então, Petrobras, a gente zerou o short, né, na parte de análise técnica, gráfica, e agora a gente acha que pode ser uma boa oportunidade para o papel. Apesar de não gostar do case, ter toda a interferência governamental, a produção cresce. Cresce porque entraram 7 plataformas no ano passado, tem mais 3 esse ano, tem mais 2 para o ano que vem. Então, para 2015, 2016, hoje que a produção é em torno de 2 milhões de barris, deve atingir 2,5 milhões.
Então começa a ficar interessante porque o mercado vai olhar, poxa, é uma empresa que está tendo um crescimento de produção de petróleo, por mais que tenha esse problema de reajuste de preços de combustíveis, ela está precificando aí 0,57 vezes o patrimônio líquido, né? Então não faz muito sentido na nossa cabeça. Né? Expectativa de distribuição de capital muito alta. Né? Tem aquela tese de alguns aí que ela poderia ser a nova Eletrobras, que hoje negocia 0,13, né, de valor de patrimônio. Então, assim, teria aí, se for nessa linha, tem muito que cair, né? É só discussão, quer dizer, o governo já demonstrou, né, com a Eletrobras o quanto ele é ruim, né? Como ele pode ser nocivo. Era nocivo em relação à Eletrobras. Na Petrobras a gente acha que não, até por conta disso, né? Petrobras, petróleo é nosso, toda essa discussão, você vai ter a pior empresa, né? A segunda maior companhia aí do Brasil, né? O valor de mercado, a Ambev é a maior, tendo problemas, valendo cada vez menos, uma captação que não deu muito certo. Quer dizer, acho que o governo não quer esse legado, né? Eu não diria que a Dilma queria esse legado de falar, olha, hoje a Petrobras é a 10ª maior companhia brasileira, ela acabou destruindo o valor. Eu acredito que está chegando num nível, num ponto que vale a pena comprar. É o que a gente vinha discutindo, né, no início do ano, como a gente estava pessimista em dezembro, o quanto a Bolsa sofreu, e a gente começa a ter ativos aí que a gente destaca que estão com os níveis, tudo tem preço, e Petrobras é uma que a gente sempre falou para não ter, a gente teve um momento em novembro, dezembro que a gente teve o papel foi para R$21, na carteira semanal a gente retirou, o papel caiu, sofreu muito, agora a gente acha que pode ser uma oportunidade. Já falando sobre isso, BBAS é outro papel. Teve só duas perguntas antes ainda em Petro, né? O Felipe Noé lá, meu amigo lá da Moinhos, perguntou se o problema da Petro, o maior problema não seria realmente o refino, e a outra pergunta foi do ACF, qual o nível histórico que a Petro negociava em relação ao patrimônio, aquele gráfico que a gente estava olhando até. Isso, eu diria, por exemplo, obrigado até pelas perguntas, né? A primeira é sobre refino, esse é um problema, mas a empresa, por mais que ela aumente, né, ela tem construções, aí vão entrar em operação novas refinarias, você tem refinaria no Nordeste, você tem refinaria também no Sul, e também no Sul e no Sudeste, entrando em operação ainda esse ano e ano que vem. O maior problema é o reajuste de preços de combustíveis, né, a paridade internacional, quer dizer, quanto mais a empresa vende gasolina e diesel, mais nocivo é para o resultado dela. Então a gente espera até 5 bilhões aí de prejuízo nesse quarto trimestre por conta de diesel e gasolina, por conta da parte de abastecimento, não é o bottom line da companhia. A parte de abastecimento vai contribuir negativamente com 5 bilhões. Então, refina, o problema ela está investindo em refinarias. Isso não se resolve de um dia para o outro. Mas o maior problema é se ela conseguisse botar os preços internacionais, a paridade internacional com o mercado aqui, já resolveria. Era uma empresa que teria que negociar a 1,20, voltar pelo menos para 1,20, ela teria que dobrar de preço, poderia estar a R$30. Como assim? Se ela tivesse essa paridade internacional. Mas vamos dizer que não, que ela dá um retorno em torno de 15%, 16%, ela teria que negociar a uma vez book. Mesmo assim, foi até uma discussão que a gente teve com o Bisa, com o Brookfield. Está num patamar que a gente vê pouco para ela cair. Então, tem um problema do refino? Tem, mas acho que isso já está precificado no papel. Sobre qual o múltiplo que ela negocia histórico, só para ter uma ideia, na crise foi 1,25, na crise de 2008. Agora está 0,57. O mercado é diferente. De lá, eu diria que historicamente ela poderia negociar 1,10. Então tem um upside aí considerável. A gente brinca que tem uma carteira política, né, que a gente está discutindo, que é ativos como Petro, Banco do Brasil e a própria Eletrobras. Eu diria que em termos de preferência, Banco do Brasil, Petrobras e Eletrobras. Em termos de desconto, Eletrobras mais descontada, depois Petrobras, depois BBAS, mas com menor interferência nessa ordem. Banco do Brasil, Petrobras e Eletrobras. Tivesse que subir, a gente diria que Petrobras pode andar 30%, só com uma melhora ou um discurso até da Dilma dizendo, olha, não vai ter, vai melhorar, vou mudar ministro, a gente pode ter mesmo uma paridade aí de preço, um reajuste de combustíveis. Eu acho que esse papel, se a gente está falando aí em 30%, poderia voltar para 19,50? Poderia, acho que poderia voltar para 19,50. Então, a gente vê valor, mas pode cair mais?
Poder até pode, mas eu acho que tá bem precificado isso e poderia voltar para, se a gente estiver falando aí, uma vez book, né? A gente está falando, fazendo Aí tem upside pra caramba. Pô, não, 0,60, voltar para uma vez book, a gente está falando aí em mais de 40%, né? Então teria bastante upside, mas eu nem trabalho com essa hipótese de voltar uma vez book. A gente trabalha aqui, está no nível atrativo, 0,57 book. Imagina que a empresa falasse assim, a empresa vem fazendo um corte de custo, programa de demissão voluntária acima de 55 anos, ela vem cortando o custo, vendendo ativos, 10 bilhões de dólares de venda de ativos. Então, acho que começa a ficar interessante nesse patamar. Tudo é preço, né? Só antes de você sair de Petro... Sair de Petro? Não vou sair de Petro, não comprei, não posso ter ações na física. Caraca. Não, o BR Jundiaí tá até brincando. Pô, mas semana passada eu tava falando que não era pra ter, agora tá falando pra ter. Aí eu vou fazer a minha culpa aqui. Na verdade, semana passada tava 16, agora tá 15, né? É isso aí. O papel cai quase 12% já no mudou mês. Um pouquinho, bateu 20, mais, acima de R$20 em novembro, dezembro, e agora tá 15. E aí é uma discussão, tudo é preço. Eu só queria saber, né, esse último aumento vai refletir já no resultado do quarto TRI ou é mais para frente? Reflete, o reajuste foi dado dia 1º de dezembro. Ele reflete, o problema é que a defasagem aumentou mais. Entendi. Mesmo no com o net, reajuste, ela ainda tem. Óbvio, melhorou, mas aí você teve problemas na refinaria do Paraná e na Reduc de Duque de Caxias. Uma representa 12% da produção do refino, a outra 10%. E aí a Repar ficou parada um mês. Então ela deu reajuste, mas ficou parada com 12% de produção em dezembro. O que eu estava querendo pensar é porque, mesmo nesse patamar de preço, saindo o resultado, enfim, pode ser meio binário, todo mundo já sabe disso, mas vinha um pouco para baixo, o pessoal... Mas é que eu tô falando, assim, ninguém tem, né? A gente estava discutindo até com os institucionais, ninguém tem perto. Ninguém tem para vender, então. Não, ninguém, assim, chegou num patamar, o cara fala, pô, eu não fico mais short. Eu não tenho também, mas eu também não compro. Entendi. Então, tá num patamar que o papel tá bem leve. A gente vê isso quando a bolsa cai 2, é um papel que segura mais, ali em torno de R$15 também. Então, assim, o case não mudou. Olha isso, o que a gente está discutindo aqui é preço, nível de preço. E como destacou o Will, o papel estava 16, está 15. Então, não é que já muda um pouco, não mudou. Pô, o papel caiu quase 10% de uma semana para outra. Então, chama atenção esse nível de preço de Petrobras e dos ativos brasileiros que estão embutidos aí muita... O mercado, ele estressa, né? Ele tem os extremos, tanto para cima quanto para baixo. Agora a gente acha 47 mil pontos que começa a chamar atenção. Ah, pode ir para 44, 45? Pode. Mas está no nível de preço que a gente acha que qualquer declaração política melhor, um Ibope que saia com o Campos, com a Aécio divulgando aumento de participação, essa bolsa pode andar. Então tem pouco hoje para cair, né? Está muito precificado, juros, inflação, e aí qualquer cenário um pouquinho positivo, essa bolsa está leve, ela poderia andar. Já falo de BBS, não sei se tem mais isso, ainda nessa linha, até teve pergunta aqui, tá cheio de pergunta na real, o BB é uma delas, fala aí, Thiago. Boa. Show de bola. Indo nessa linha, né, de ativos descontados, que também teriam influência do governo, enfim, a BBAS, né, a Bolsa de Gestão, já falou isso no programa anterior, se você observar que ele está rodando na casa de múltiplos de banco médio, ou seja, para 2014, final de 2014, ele está 0,80 book, ou seja, bem descontado mesmo. Se você considerar que tiveram algumas atitudes com relação ao banco, ou seja, a redução do nível de concessão do banco, que é algo que o mercado batia bastante, o nível de inadimplência que não houve nenhuma elevação nesse sentido, ou seja, por mais que ele tenha acelerado em termos de concessão de crédito, a gente não observou ainda algo significativo em termos de expansão da inadimplência. Em termos de nível de spread, ele também estabilizou, ou seja, aquele programa que o governo estava pressionando todo o setor, ele já ficou mais estável, ou seja, não tem mais o que cortar em termos de spread. Então a gente pode observar uma convergência, uma estabilidade do ROI da instituição que gira em torno de 15%. Então se você tem um ROI aí de 15%, um price book de 0,80 e price earnings de 5 vezes, contando com a participação de Cielo e BB Seguridade. Se você descontar isso, a disparidade ainda é maior. Então, você explica direitinho como é que a gente retira, faz essa conta. Exatamente. Para quem não tem muito tempo para fazer modelo, algo nesse sentido, uma conta muito simples que o mercado faz é simplesmente tirar do preço, né? Porque é uma conta muito simples. Market cap sobre o lucro líquido. Então você tira do market cap a participação que ele tem em BB Seguridade e tira a participação que ele tem em Cielo.
E no denominador você vai tirar também o lucro líquido que ele tem da participação do lucro em Cielo e BB Seguridade. Essa conta aí, ao invés de dar 5 vezes, dá 3 vezes, que a gente está falando só do banco, exclusivamente do banco. É porque ele tem 66%. 66% de BB Seguridade e algo em torno aí de 33% de Cielo, algo nesse sentido. Dividindo o mesmo share com o Bradesco. Como elas negociam com múltiplo muito mais alto... Sem dúvida, essa conta aí já fica bem mais descontada. E se você comparar 3 vezes earnings, que dá essa conta, com 9, 8 vezes que está agora do Itaú e Bradesco, você pega até um BTG aí que tem uma volatilidade um pouco mais alta, tem que ter desconto, está 6 vezes. Então, de fato, se você pegar que tem que ter desconto em função da governança no banco, já está embutido esse desconto. Desconto em função da redução marginal em termos de spread, já está embutido isso. Já está embutido também um pequeno surto de inadimplência que poderia pressionar o provisionamento e lucro líquido da instituição. Então tem muita coisa aí na conta já, e que a gente considera já excessiva, né, nesse sentido. Então 0,8 book é uma questão agora de timing. Por valuation é atrativo. Então é só você observar o que você tem de trigger aí pela frente. Pela frente a gente tem STF, que é o primeiro, que é uma conta, na verdade, difícil de estimar. É um resultado totalmente binário para o setor, não só para a BBAS, mas, lógico, ele é o mais exposto em função da participação dele nos depósitos à vista. Mais pela frente, você tem eleições, então toda a pesquisa do Datafolha ou do Ibope, ele pode movimentar, né? Se você tem uma expectativa de alternância de poder, isso aí pode movimentar um pouco. Aí voa. Exatamente. Então você tem um desconto muito grande e uma série de triggers aí pela frente. É um papel que vocês falar podia também outro, dá 30%, 40%. Exatamente. 30%, um upside razoável. A gente lançou uma operação 30 ele vai para 1,04, mas uma operação travada. Eu considero com upside razoável. Quem quiser fala com o Milton, ele está à disposição nesse sentido. Mandou para todo mundo. E tem upside. A questão agora é time, sem dúvida nenhuma. Lembrando que Itaú continua sendo nossa preferência, única e exclusivamente o desempenho operacional, né? E continua descontado. Está entregando o ROI na casa de 21 e está aí price book de 1,8, 1,7. Então continua descontado também. Beleza, avançando aqui nas perguntas, tá? Antes de a gente entrar nas varejistas, que daí eu vou passar para o Celso, a gente ainda tem a Leve, que é pro Kim, se virar nos 30. Caraca, Leve. Que a gente não tem acompanhado tão de perto. Mas assim, rapidinho, falando de CSN e Vale, a gente também vai soltar um relatório de prévias para siderúrgicas, tá? Eu não lembro exatamente agora de cabeça qual que é o primeiro resultado, eu sei que é da Uzi Minas, e eu não lembro se é nessa semana já ou se é na semana que vem, confesso que eu não lembro. Dou uma olhada aqui no site e já comento para vocês. Mas a gente vai soltar ainda essa semana um relatório de prévias do que esperar aí também para CSN, Uzi Minas, Gerdau e Vale. E aí a gente pode comentar melhor, até talvez na quinta-feira a gente já comenta aí um pouco sobre essas prévias. De qualquer forma, todos os números de prévias, quanto é que vai ser a receita esperada da Vale, qual que vai ser o lucro esperado da HGTX, tudo isso, os números, tá? Vocês já encontram no Radar XP. Toda segunda-feira a gente posta ele atualizado, a gente postou ontem, vai postar segunda-feira que vem. Com o calendário de resultados. Com o calendário, inclusive, de resultados, muito bem lembrado. Então, assim, além do calendário completo, a gente tem todas as prévias, assim, o que se espera em termos do número, tá? Esses relatórios que eu estou falando para vocês são outros relatórios, tá? Uma coisa é o Radar, outro são esse outro relatório, que é muito mais comentando, escrevendo, falando um pouco do que dá para esperar. Poxa, a gente viu um aumento no preço da sucata no quarto trimestre em relação ao terceiro trimestre, pode impactar negativamente a Gerdau. A gente viu o preço de carvão caindo um pouco, enfim, dando um overview aí sobre o setor. Mas o número já tem no radar, tá certo? Então, assim, da minha parte, CSN e Vale é isso. Depois comento Taesa, mas essa bola pro Kim, que está muito quieto aí. Para falar de leve. Metal leve para mim, é isso. Ou então pro Celso comentar antes aí, lojas Renner, Natura e HGTX. Foram algumas perguntas sobre Natura e HGTX. Está perguntando o que aconteceu que não para de cair, enfim, se a toada continua sendo a mesma para 2014 e se lojas Renner nesse 58 não dá para se arriscar. Tá,
vamos lá, Natura e HGTX. Natura, ela veio com um resultado terceiro tri abaixo do esperado, né? A competição estava maior, principalmente por conta do Boticário. O Boticário começou a vender via internet os produtos e a entregar em lojas, então está canibalizando um pouco o mercado, piora de margem, está canibalizando mesmo as franquias Boticários, tá? Porque a margem via internet é menor, então vendendo pela internet, o próprio lojista, o franqueado que entrega, então isso piorou a margem. Então é um receio, porque sempre foi um papel, a Natura, que negociou múltiplos muito elevados, na casa de 20 vezes, agora está na casa de 15, 16 vezes lucro. Então, nos chama a atenção, a gente já destacou isso, o papel estava a R$ 37, só que subiu rápido para 39, foi até um papel que vinha caindo bem no mês, acabou se recuperando, a gente estava querendo soltar um call spread em relação ao papel para resultados, porque a gente acredita que tem uma melhora esse ano, dado no segundo semestre desse ano. A gente gosta do case de Natura, a gente tem uma reunião com um profissional que já trabalhou na Avon, tá, para entender esse mercado, como é que está a competição, e a Natura é um case interessante, porque 15% hoje do faturamento vem do mercado internacional, né, que ela hoje está em vários países. Só que a margem do mercado internacional, a margem bruta é 3%, enquanto que a margem bruta no mercado doméstico é 27%. Por que essa diferença? Porque a mesma estrutura que ele detém no Brasil, ele tem que manter lá fora. Então, com um aumento, né, hoje 15% é o faturamento lá fora, com o aumento do percentual do mercado internacional, porque hoje ainda é muito incipiente para ela, você vai reduzindo esses custos fixos. E aí essa margem lá fora sobe, aqui se mantém estável, mas o consolidado lá apresenta uma margem melhor. É um papel que a gente gosta para carrego, está num cenário melhor do que outras companhias, porque o câmbio é elevado, ele acaba sendo benéfico, porque reduz a entrada de competição no Brasil, do Avon, por exemplo, que produz lá fora, então fica mais caro comprar um perfume, né, produtos competidores, a Natura é difícil de você trazer por conta desse dólar mais alto, então é benéfico a ela, diferente de outras varejistas aqui, que eu posso falar da HGTX e Loja Gênia. Na HGTX, né, fala de Natura, a gente gosta, tá? É um case que a gente gosta, a gente pensou até, a gente discutiu até se a gente colocava em carteira, só que seria muito mais o timing disso, quando é que ela se recuperaria. Acho um papel interessante para carrego, tá? Nesse múltiplo aí de 16 vezes lucro, é um papel interessante, poderia voltar a negociar o médio, que é 20 vezes, óbvio, dependendo do crescimento que ela for entregar, essa melhora de margem. Quarto tri deve ser afetado por competição, mas acho que, como eu falei, para carrego é interessante a Natura. HGTX, R$ 28,00, o papel está 12 vezes lucro. O grande ponto é, outubro as vendas começaram fracas, novembro foram melhores, mas Natal não foi bom. Então a gente já falou com alguns, até franqueados, Hering, e eles falaram, olha, minha venda foi negativa, né? O same-store sales, vendas mesmas lojas, foi negativo, Natal, não me esperava. Então é uma companhia que está passando por uma reestruturação, uma companhia que teve problemas de entrega de produtos no ano passado, desde o final de 2012, acabou encomendando produtos, eles faltaram, ela trouxe de avião, teve toda uma logística mais cara, está reestruturando, contrataram um profissional para reestruturar, para ver essa parte de moda, os produtos acabaram encarecendo, né? A Hering tem a classe mais alta acaba não comprando na Hering, eu não estou falando de camiseta, mas de produtos de moda, porque vê ela ainda como uma marca ainda voltada para um público de classe mais baixa. O de classe mais baixa vê que é uma ascensão, ele poderia comprar produtos na Hering, mas hoje a Hering acaba trabalhando com produtos caros, né? Um conjunto de moletom R$200, é um produto que acaba sendo caro. Então, assim, o posicionamento da Hering, né, ainda não acho que vale a pena montar uma exposição ao papel. Tá comprado, mesmo nesse 12 vezes lucro. Por quê? Porque ela pode decepcionar em resultados, ela pode decepcionar na parte de lucros. E principalmente o mercado está olhando same-store sales. E ela, no passado, ela divulgou vários trimestres com same-store sales negativo. Se ela vier com same-store sales próximo a zero, o papel pode sofrer de novo. Aí sim eu acho que pode dar oportunidade. Então eu olharia primeiro o resultado da companhia, esperaria, para aí sim ver se vale a pena montar a exposição no papel, porque ele pode sofrer e abaixo de 27, e aí a gente recomendaria para a compra desse papel. Mas agora ainda não montaria exposição a ele. Sobre Loja Gênia, a empresa é altamente dependente de crédito, a maioria das vendas é feita através de 8 vezes com juros, né? Com a alta de juros ela acaba tendo um problema, porque esse repasse, né, ela capta mais caro e tenta financiar o cliente dela, então aumenta o custo dela para isso. Produtos, vários produtos são importados, então ela tem um custo mais elevado por conta do dólar, por conta do câmbio, algodão e câmbio, né? É uma empresa com uma excelente gestão,
tá? Tem um aumento aí no número de lojas, vem investindo nisso, mas o varejo de vestuário está passando um processo, né? Porque não é um produto de primeira necessidade. Então você tem a postergação de vendas. Esse ano, é um ano de Copa do Mundo, eleições, a postergação do Carnaval para março, você tem um recorde de feriados no ano. Isso é muito ruim para varejo. Isso é bom para a Ambev. Para varejo é muito ruim, porque as pessoas postergam a decisão de compra, diminui o fluxo de pessoas nas lojas. Então é um ano muito ruim para varejo. É um ano que o varejo fala, quando a gente fala com os varejistas, de sobrevivência. E Loja Renner, mesmo nesse patamar, a gente não acha que possa sofrer. O same-store sales dela deve vir melhor do que da Hering, tá? Porque tem um conflito menor de interesse aí. Não tem relação franqueador-franquia. Por isso que ela negocia com múltiplo maior do que a Hering. Na relação franqueador-franqueado, qual é a relação? O franqueador quer vender o máximo. Ele não está tão preocupado com a decisão do franqueado. Ele fala, não, você tem que comprar, você vai vender. E aí o franqueado acaba ficando estocado. Quando você tem uma relação que a loja Renner decide se ela vai abrir lojas, todas as lojas têm que dar retorno, uma decisão assim, eu tenho que ter aquela loja no shopping ou não. Então ela tem um menor conflito de interesse, porque toda a decisão dela é pautada em retorno, né, desde a abertura de lojas e vendas. Então eu acredito que assim, é um posicionamento melhor da loja Renner, mas por isso que ela negocia com prêmio. É outra que não montaria exposição ainda, esperaria resultado e uma sinalização melhor para o ano de 2014. A gente não prefere, nesse setor que a gente fala de consumo, tudo isso, né, acaba englobando o varejo, a Ambev, e uma outra é a própria Lojas Americanas, que tem R$ 32,00 de ticket médio, é muito baixo, não depende de crédito, a abertura de lojas dela, o semi-sócio dela é de 8%, então é acima da inflação. Essa compra, né, da aumento de capital na B2W acaba sendo interessante, porque de bobo eles não tem nada. É negativo, está botando um bi, mas a gente começa a fazer contas, ela está diluindo a participação dela a R$ 25,00 para a Tiger entrar. Então é um papel que chama atenção, interessante, não é barato, mas se tivesse que ter uma exposição, eu prefiro Lojas Americanas do que Loja Renner e Hering. Beleza, rapidão, fala aí, Leonardo Kim não, é porque o Leonardo da Sol perguntou, né, que o Leonardo da Sol perguntou sobre Leve 3. Legal, acho que assim, para ser sincero, eu não estou acompanhando muito de perto a empresa, mas acho que dá para passar uma cor aí enfim, das linhas de negócio, que pode afetar ou não a Mali e Metal Leve aqui. Eu estava dando uma olhada, enfim, na divisão de receitas, etc. O que a gente pode fazer? A gente pode dividir na parte de veículos leves e pesados. Então, assim, para ambos os segmentos, eu acho que 2014 vai ser difícil, vai ser um cenário desafiador. Na parte de veículos leves, a gente tem aumento do IPI, estocagem alta no fim do ano, enfim, todas essas restrições quanto aos materiais de segurança, tem que sair com airbag, não sei o que, aumentou o ticket médio, enfim, você dá uma freada um pouco na demanda ali, você vai ter Copa esse ano. Então, nessa parte de veículos leves, domésticos, eu acho que vai ser uma coisa difícil aí, esse IPI, aumento gradual, aí a gente vai pesar um pouco na demanda. E só lembrando, de veículos leves, né, se a gente olhar em porcentagem da receita, é mais ou menos uns quase 60% da receita, tá? Da Mali. Quando a gente está falando de veículos pesados, a gente tem, a gente vai ter todo mundo espera uma safra forte para esse ano, mas querendo ou não, a porrada da safra foi no ano passado, então eu acho que para esse ano vai ter um ganho, mas é um ganho marginal, porque a sua base de comparação é muito alta. A gente tem PSI, que aumentou os juros, PSI, aquele programa de investimentos do governo que vinha impulsionando todos os investimentos em caminhões, etc. O governo já falou que vai subir os juros e vai diminuir também o quanto você pode financiar do bem. Então você tem duas pontas aí sofrendo, enfim, todos os produtores já falaram que vai ter sim um impacto na demanda, enfim, desses financiamentos, etc. Então na parte de veículos pesados a gente tem esses pontos aí, que a safra, enfim, vai ser um ganho marginal, e por outro lado o PSI vai dar uma freada na demanda. Mais ou menos 40% da receita da Mali vem de veículos pesados, tá? Acho que um ponto positivo que a gente pode ver ali é talvez exportações. Exportações, a gente tem ali cerca de 30%
da receita, assim, nos patamares, nesses níveis de dólar ali, a gente pode ter, sim, enfim, um incremento vindo dessa parte, mas no net, eu acho que vai ser, sim, um cenário desafiador para 2014, enfim, por todos esses pontos que eu falei, tentando fazer essa quebra de veículos pesados e leves e o cenário que a gente está passando agora para 2014. Enfim, eu não estou acompanhando muito de perto, mas acho que, enfim, dá para dar uma cor, assim. Espero ter ajudado. Beleza, rapidão, então, falando aí de Taesa e CESP, que tínhamos perguntado no pregão ao vivo. Taesa, enfim, é um ativo excelente, acho que para quem quiser um player de dividendo, vale a pena sim. Só a ressalva que o setor elétrico é um setor regulado, continua com essa nuvem em cima chamada governo. Enquanto esse governo continuar, a gente continua com aquela pressão, aquele receio de que esse governo vai cada vez mais intervir. A Taesa ela é bem bloqueada nesse sentido, ela é bem protegida nesse sentido, tá? Então eu não ficaria com tanto receio quanto a intervenção do governo nos contratos dela. Mas ainda assim é sempre um risco. O outro ponto é que normalmente o mercado ele olha essas empresas de transmissão de energia, ele olha muito a taxa de retorno dos projetos. Como a taxa de retorno dos projetos, e ele compara isso com a taxa de juros. Com a elevação dessa taxa de juros que a gente observou, a gente viu a Alupar, a Taesa, tudo vindo abaixo. E com justificativa, exatamente por conta dessa taxa de retorno ser estática e a gente ter uma taxa de juros subindo. Então, relativamente ficou menos atrativo o business de transmissão de energia, tá? Então, por isso o papel sofreu, mas a gente acha, ainda vejo valor, ainda acho bom. Prefiro só a Alupar por uma questão mesmo de maior diversificação. A Alupar ela tem uma participação em geração de energia também, tá? E quanto à CESP, né, acho que vale fazer um comentáriozinho breve. CESP repercutindo bem aí a postergação do leilão da usina de Três Irmãos. A usina de Três Irmãos é uma usina importante da CESP, no qual ela optou por entregar ao governo, não renovar segundo os moldes que o governo propôs à CESP. Vai lembrar no passado, aquela discussão toda que se teve. E aí essa usina vai ser relicitada. Enquanto ela não é relicitada, a CESP vai tocando e vai se beneficiando, vai ganhando, digamos assim, as receitas, vai operando essa empresa do jeito que ela está, essa usina, do jeito que ela está contratada hoje. Então isso é bom para a CESP, então, ou seja, ela vai ter aí mais 2 meses, que agora o próximo leilão é só no dia 28 de março, então ela vai ter mais 2 meses aí para continuar percebendo receitas e continuar operando essa usina nos moldes que ela tem contratado, que são moldes muito bons. Tá? Saindo disso, quando ela perder essa concessão, ela obviamente corre um pouco mais de risco, mas a gente entende como atrativo para ela não renovar essa concessão, exatamente porque, renovando essa concessão, ela vai aceitar uma taxa de retorno muito baixa sobre o projeto, sobre essa operação, então não fazia sentido. E aproveitando a pergunta do Asaf sobre quem se beneficia de preço de energia elevado, vale lembrar que as empresas não trabalham com toda a sua energia descontratada, né? Nenhuma empresa de energia ela opera não tendo já uma garantia da venda da sua energia, senão não vale a pena gerar energia. Se ela gerar energia, ela jogou isso dentro do sistema, não tem como tu estocar energia. Então assim, ela não tem como ela incorrer em perdas. Então para não incorrer em perdas, ela trabalha sempre com um cenário muito estreito de nível de descontratação de energia. Então hoje, quem tem mais energia descontratada em bolsa, a gente pode destacar aí a CEMIG, a CESP, a Light tem um pouco, mas bem menos, a Copel tem um pouco, mas isso não quer dizer que elas vão dar uma porrada porque o preço de energia foi para as nuvens, tá? Não é bem assim a dinâmica. Elas até se beneficiam, é verdade, mas não é tão porrada assim. E, cara, na verdade a gente está bem em cima do laço. 4 minutos já. Teve só o Fábio perguntou da Rossi ou PDG. Nem É o que para comprar? Nenhuma das duas. Nenhuma, né? Não, a gente tinha falado, até lembrando de Bisa desde dezembro, que a gente falou, que era como diria o William, o dinheirinho da cachaça, que você não precisa, para que a gente acreditava nisso. Mas nenhuma das duas eu acho que isso possa acontecer, o que está acontecendo com a Bisa, né? Bisa era mais descontada, ainda é a mais descontada do setor, e tem um pai rico. No caso de PDG e Rossi, não. A PDG, por exemplo, é uma corporation, né? Ela não tem, digamos assim, um dono. Então, ainda está negociando um múltiplo elevado, não compraria nenhuma das duas. A PDG reportou uma prévia até operacional um pouco melhor, menos cancelamentos e distratos, mas mesmo assim, está num cenário de reestruturação, não olharia ela, não. A gente gosta de MRV, gosta de Even, Exetec e a própria Direcional. As outras a gente não teria não recomenda exposição.
Tentei ser sucinto. Isso, não, tá ótimo, beleza. O que deu foi isso. Era isso então, pessoal. Obrigado aí, desculpa o atraso. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa tarde. Tchau, tchau.